Boa noite, gente. Ó, minha voz já mostra como eu estou descansado, né? Mas é uma bênção. Minha segunda filha está com 25 dias hoje e ela é uma bênção. Mama, chora e dorme. E ainda gasta fralda. Aleluia, glória a Deus. Pelo menos nasceu com saúde, o Senhor tem nos abençoado. Eu estou muito feliz de poder voltar aqui nessa casa linda, Nova Vida do Caxambi, pastor Reinaldo, ter o privilégio de participar dessa conferência com os irmãos. Expanda. Expandir é um dos mandamentos, uma das ordens que o Senhor Jesus nos mandou, nos deixou como missão antes de subir aos céus. Vai abrindo a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Se você é crente há muito tempo, você tem que saber esse texto de cor. Se você não sabe, você está em pecado. Mas vai abrindo sua Bíblia aí. Brincadeira, não está em pecado, não. Deixa aí Mateus 28, de 18 a 20. E nós vamos falar um pouco sobre expansão, sobre crescimento. Essa igreja, como a Igreja Atitude, ela é uma igreja na visão celular. Quem aqui já está em célula? Para saber, levanta a mão aí, quem já está em célula. Oh, glória a Deus. Quem lidera a célula? Bem, glória a Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão, sobre crescimento, mas por meio das células. A gente vai falar um pouquinho sobre crescimento por meio dessa ferramenta tão abençoada que é a visão celular. Gente, você precisa entender que tudo no reino, tudo nesse mundo cresce. Tudo nesse mundo multiplica. Quando a gente semeia uma semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar flores, ela vai dar frutos. Quando você tem um filho, como eu acabei de ter, nasce pequenininho ali, com 25 dias ele já está maior. A bichinha já engordou quase meio quilo em 25 dias. Eu falei, não para de mamar, não tem como não engordar, né? Mas está crescendo, está expandindo. A gente quer expandir na nossa vida profissional. Quantas vezes a gente almeja um emprego melhor, um salário melhor, a gente almeja crescer na vida, a gente quer expandir na nossa vida acadêmica, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, a gente quer expandir na nossa vida familiar. E tem gente que está querendo expandir faz tempo, né? Casar, esperando que o Senhor mande aquele varão valoroso, né? Aleluia. Toma posse aí, irmã, irmão. Brincadeira. Mas a gente quer expandir. Mas quantas vezes a gente perde esse ímpeto de expansão no reino de Deus? A gente quer expandir, quer crescer em tudo. Quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quer mais dinheiro, quer uma família boa. Mas no reino de Deus eu vou levar de qualquer jeito. No reino de Deus eu vou fazer de qualquer maneira. Queridos, Jesus nos ensinou que nós precisamos expandir no reino de Deus também. E a promessa de Deus, ela é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, não é errado você investir na tua vida acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida financeira, mas você precisa entender que isso é secundário, que aquilo que é primeiro na sua vida é o reino de Deus. E o chamado do Senhor para você está aqui em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Vamos ver? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 18. Eu nem vou ler, mas vamos lá. Então Jesus, vamos só do início aqui, ó. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A grande comissão. O chamado de Jesus para mim e para você não é tocar no louvor, não é cantar no louvor, não é servir na recepção, não é trabalhar na mídia. O chamado de Jesus para mim e para você é fazer discípulos. Esse é o chamado. A igreja cresce, a igreja expande quando ela entende que o seu principal chamado é fazer discípulos. Esse é o chamado de Jesus para nós. Robert Coleman, que é um autor americano, ele diz o seguinte: a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. A minha pergunta para você é: o quanto de Jesus você tem multiplicado na vida das outras pessoas?
O quanto de Jesus você tem semeado na vida de outras pessoas. Quando as pessoas olham para você, elas veem um crente, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ou vê alguém bem-sucedido, ou vê uma família equilibrada. Será que você reflete, resplandece a glória de Deus? Será que você semeia a glória de Deus? Será que você transfere a glória de Deus? Ou será que você tem sido um poço que tem retido, que tem guardado? Queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 28, outro mandamento de Deus, lá ele falava com Adão e Eva, mas se aplica à nossa vida, sejam férteis e multipliquem, sejam férteis e multipliquem-se. Queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus é para avançar. Aí fica muita gente com aquele papinho, não, eu gosto da igreja pequena. Porque ali é na igreja pequena que a gente tem qualidade, é na igreja pequena que Deus age. Querido, isso é uma mentira que o diabo colocou no teu coração. Sabe por quê? Porque Pedro, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre a vida dos discípulos, ele começou a pregar, e quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. No segundo sermão de Pedro, quantas pessoas se converteram? 5.000 pessoas. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quantas pessoas tinham? Quantos homens tinham lá? 5.000 homens. Se você pensar, mulheres que não eram contadas, crianças que não eram contadas, a gente está falando em torno de 15, 20 mil mulheres, homens e crianças. Então, queridos, o chamado para o reino de Deus não é um chamado para sermos pequenos. O chamado para o reino de Deus é um chamado para expandir, é um chamado para crescer, é um chamado para saquear o inferno e tirar as vidas da mão de Satanás e trazer para o reino da luz. Esse é o chamado do Senhor para nós. Mas às vezes nós somos negligentes. Às vezes nós deixamos isso em segundo plano. Às vezes a gente pensa primeiro em nós, no nosso umbigo, naquilo que nos satisfaz, e não busca primeiro o reino de Deus. Queridos, nós precisamos expandir. E eu quero falar um pouquinho sobre expansão por meio da célula. Eu quero já fazer uma primeira pergunta para você. Na sua concepção, qual é a principal função da célula? Comunhão ou evangelismo? Quem acha que é comunhão? Quem acha que é evangelismo? Quem não acha nada? Que nem teve gente que não se manifestou aí, né? Queridos, entenda uma coisa. A célula, ela é uma ferramenta de evangelismo. A célula é um lugar onde você vai trazer para o seio, para o convívio da igreja, para a comunhão, aquela pessoa que não conhece a Jesus. Mas pastor, eu tenho o irmão fulano de tal, eu tenho meu amigo, eu tenho meu grupo da igreja que fala, óbvio, também tem comunhão, mas você precisa entender que a célula, a primeira função da célula é o evangelismo. Então, você que é líder, você que é membro de uma célula, você que está nessa igreja e não está na célula, está em pecado, hein? Eu vou contar para o pastor Reinaldo. Brincadeira. Mas você precisa entender o seguinte, que a célula é o lugar de você ganhar a pessoa para Jesus. Quantos amigos você já ora há tanto tempo? Quantos amigos você já quer falar de Jesus há tanto tempo? Mas ele chega aqui e ele diz assim, não, eu vou lá para a igreja, por quê? Ficar dando dinheiro para o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo está rico. Você que é bobo, está aí dando dinheiro, está dando dízimo. Você sabe que o mundo lá fora pensa assim, não é verdade? Não é assim? Não, o mundo lá fora pensa assim, todo pastor é ladrão, né? Enquanto o povo está elegendo um ladrão para ser presidente, é a gente que é ladrão, né, pastor? Fazer o quê? Mas é o que o mundo fala lá fora. Todo pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. E a verdade é que a gente precisa mostrar para o mundo a verdade do Evangelho. Então, o que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade de vir para a igreja. Tem muita gente que tem dificuldade de... Quando ele vê a placa lá, igreja, ou vê ali, Nova Vida do Caxambi, mas está escrito igreja em algum lugar, o cara já começa a se coçar, porque ele tem uma má experiência com a igreja. Hoje a gente vive a geração dos desigrejados. A gente vive a geração daqueles que dizem assim, não, eu sou de Jesus, mas eu não preciso estar na igreja. Eu nunca vi membro vivo sem estar preso no corpo, né? Se eu tirar o dedinho aqui e jogar lá do lado, o que acontece? Apodrece. Não é verdade? Eu perco.
ele morre. Mas a gente vive essa geração e tem muita gente machucada com a igreja. Tem muita gente que não confia na igreja por conta do mau testemunho, por conta das coisas que eles viram, que eles ouviram falar, ou de lendas que se criaram. E a grande verdade é que a igreja precisa virar o jogo. E a célula é um caminho para fazer isso. Por quê? Porque se a pessoa tem dificuldade de vir à igreja, porque aqui tem um púlpito, porque aqui tem um louvor, porque aqui tem o pastor pregando, muitas vezes ele vai na tua casa. Na tua casa ele vai porque ele é teu amigo. Na tua casa ele vai porque ele torce para o Flamengo igual você. Se você é vascaíno, ele não... Brincadeira. Mas ele vai na sua casa. Por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe quem você é. E espero que seu testemunho seja bom, irmão, para que você possa convidar para ele ir na sua casa, né? Mas ele vai à sua casa. Só que quando ele chega lá, ele não encontra um culto. Ele não encontra um pastor pregando. Ele encontra um ambiente de cuidado. Ele encontra um ambiente de relacionamento. Ele encontra um lugar onde as pessoas se importam uma com as outras. E aí, ele começa a ver, poxa, lá no meu emprego é diferente. Está todo mundo querendo me passar a perna. Ah, lá em casa, meu casamento está todo destruído. Nem minha mulher se importa mais comigo. Mas ele vem para a célula e ele encontra um ambiente de cuidado. E sabe o que é mais lindo? Quem é que habita no teu coração? O Espírito Santo. E eu creio que o Evangelho ele é relacional. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, quando a gente começa a ganhar o coração de alguém, a verdade é que a gente não pode estar ganhando aquele coração para o Caio, para o Reinaldo, para o Jorge, não. A gente tem que estar ganhando aquele coração para o Espírito Santo que habita em nós. Porque nós somos o quê? A expressão do fruto do Espírito nessa terra. Então, queridos, a célula é uma ferramenta. Veja, a célula não inventa a roda. Depois você, num outro momento, não dá tempo da gente falar aqui hoje, a gente vê diversos textos bíblicos que mostram que a igreja se reunia onde? Na casa e nos templos. Ah, Paulo manda saudações para a igreja na casa de Priscila, na casa de Áquila. A igreja se reunia na casa. Então, a célula não é uma invenção do século 21. A célula é a igreja saindo das quatro paredes e indo cumprir o ID de Jesus. Mas, e aí? Como é que eu posso expandir? Eu quero te dar 8 chaves. 8 chaves para que a sua célula possa crescer. Mas, pastor, eu não sou nem líder de célula. Toma nota aí, porque quando você for líder de célula, você vai precisar disso. Se teu líder não vem, toma nota aí, depois você passa para ele. 8 chaves para que você possa expandir o reino de Deus através da sua célula. E a primeira... está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai. Acho que o povo está dormindo hoje, pastor Reinaldo. Orai. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, primeira chave. Ore sempre. Ore sempre. Você precisa entender que a célula não é uma reunião de amigos que você senta lá e lê um roteiro. Não, você precisa entender que a célula não é um encontro burocrático que você vai fazer de qualquer maneira. Não, a célula, ela é o quê? É algo espiritual. A célula é quando você leva a igreja para dentro da sua casa. A célula é quando você entende que o chamado do Senhor para a sua vida é cuidar de vidas. A célula é atrair a glória de Deus para dentro da sua casa. É fazer da sua casa um ambiente de glória, de milagres, de poder de Deus. A célula é você mostrar para os seus vizinhos que há algo diferente ali, porque você vive ali, porque o Espírito Santo está lá. Isso é a célula. Mas quanta gente, aqui não, só lá na Atitude, chega na célula e diz assim, já vi, fui visitar uma célula certo dia, a célula estava marcada para 8 horas, cheguei lá 10 para as 8, estava o pessoal da célula no portão, o dono da casa não tinha chegado, e estamos lá batendo papo, esperando 8 horas, 8h15, ele chega às 8h30, aí ele abre a porta, aí ele senta, começa a pegar um monte de papel assim, meio perdido, vamos começar a célula, e quando ele começa a ler o roteiro, ele estava lendo o roteiro de 2 semanas atrás. Ele não sabia nem o que ele iria ministrar. Por quê? Ele não tinha percebido a relevância espiritual do que é a célula. Então, queridos,
Para que a sua célula possa expandir, para que a sua célula possa crescer, você precisa entender que a oração é o motor do crescimento. É a oração que atrai o poder de Deus para dentro da sua casa. É a oração que te dá a visão espiritual. Entenda uma coisa, o diabo, ele não tem o menor interesse que a sua célula, que o seu ministério cresça. Ele vai, muitas vezes, tentar plantar no coração das pessoas desânimo, descomprometimento, desinteresse. Ele vai tentar plantar medo no coração das pessoas. E quando o diabo age dessa maneira, você só consegue vencê-lo de uma maneira, através de jejum e oração. Então, o líder, ele precisa orar todos os dias, por todos os membros da célula. Ele precisa orar para que os visitantes chegam. Ele precisa ter ali um caderninho de oração, dos pedidos de oração daquela semana. Ele precisa orar para que Deus mande novos visitantes. Ele precisa orar para que as pessoas na célula tenham um amor imensurável por vidas. Oração é o pilar, é o motor principal da célula. Mas, em segundo lugar, segunda chave que eu quero te dar é: a primeira é, ore sempre. A segunda é, invista em pessoas. Invista em pessoas. Investir é amar. Investir é demonstrar cuidado. Investir é caminhar lado a lado, é compartilhar experiências. Tem muita gente que foca na formação teológica, na formação acadêmica, mas tão importante quanto a formação teórica é o quê? As pessoas da célula entenderem e verem que o seu amor por vidas é muito maior do que seu amor pelas coisas do mundo. Que seu amor por vidas é muito maior que o seu amor pelo seu time de futebol. É muito maior pelo dinheiro que você quer ganhar ou pelo sonho que você alimenta. Ele precisa entender que o amor por vidas é muito mais do que um discurso bonito, mas ela está o quê? Na essência do seu ser. Olha para Jesus, querido. Jesus, ele se importava com pessoas. Jesus, ele investia no discipulado. Jesus, ele priorizava as pessoas. Ele deixou a multidão, você conhece a história, deixou a multidão lá para atender, para falar com a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele se afastou dos seus discípulos para libertar o endemoniado gadareno. Ele deixou todos os seus compromissos e decidiu passar por Samaria, um lugar que era odiado pelos judeus. Para quê? Para ganhar a mulher samaritana. E olha que lindo. Jesus tinha 12 discípulos que caminhavam com ele, que estavam com ele todos os dias. Ele manda os discípulos à cidade e ele vai para os poços de Jacó falar com a mulher samaritana. Quando os discípulos voltam da cidade, o que acontece? Eles estão assustados, porque Jesus está conversando com uma mulher e com uma mulher samaritana. Só que Jesus fala com aquela mulher, Jesus se apresenta, ela o reconhece como Messias. Então, quando os discípulos chegam com a comida, aquela mulher vai embora. Olha a diferença. Quando ela volta para estar com Jesus, ela traz toda a cidade. Quando a gente investe em pessoas, nós colhemos frutos do reino de Deus. Os discípulos que caminhavam com Jesus, muitas vezes não conseguiam entender a dimensão do que Deus queria fazer. Eles voltam com comidas, mas aquela mulher volta com toda a cidade que se rende aos pés de Jesus. O Senhor, ele está te chamando para ganhar o teu bairro, o teu prédio, o teu condomínio. O Senhor está te chamando para ganhar a tua escola, a tua faculdade. Você tem uma responsabilidade nisso. Mas, vamos falar um pouquinho mais de Jesus? Ele para curar o cego Bartimeu. Ele também conta a história do bom samaritano para ilustrar o alcance do amor que se revela no quê? No cuidado pessoal. Jesus, ele viaja, muda a sua rota, vai até Lázaro. E mesmo depois de 4 dias ele ressuscita Lázaro. Por quê? Jesus se importava com pessoas. Olha para Jesus, o seu amor impulsionava os seus discípulos ao quê? A querer expandir o reino de Deus. E aí, Jesus é preso, julgado, açoitado, crucificado, ele morre. E o que acontece com os discípulos? Se escondem. Eles vão para o cenáculo, eles se trancam dentro de casa, eles ficam com medo. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, aquelas mulheres chegam ao sepulcro. E lá vem um anjo dizendo: mulher, o que você vem procurar aqui? O mestre ressuscitou. E Jesus tem com aquelas mulheres. E Jesus tem com aqueles discípulos. E o que acontece? Aqueles discípulos que estavam com medo, eles pregam para o mundo inteiro conhecido. Eles dão a sua vida. A tradição diz
que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser morto como seu mestre. A tradição diz que João foi mergulhado num barril de óleo fervendo, porque ele decidiu não negar o evangelho. Paulo pregou para todos os gentios. Deus quer te chamar para fazer uma revolução no Rio de Janeiro. Deus quer chamar essa igreja para fazer uma revolução no Rio de Janeiro. Mas você precisa entender qual é o seu papel. Você precisa entender que uma revolução começa nas coisas pequenas. Essa semana está todo mundo falando daquele culto lá nos Estados Unidos, que está lá mais de 150 horas ininterruptas, você deve ter visto. Você acha que aquilo começou com um culto que está dando volta no quarteirão para as pessoas entrarem? Não. Aquilo é fruto de um trabalho de muitos anos. Eu estava lendo um pouco da história, que começou com uma pequena reunião de oração dentro da faculdade. E aquela reunião de oração foi crescendo, e as pessoas foram buscando, e outras pessoas foram chegando, e as pessoas foram sendo evangelizadas. E aquilo que era pequeno, hoje o mundo inteiro está sabendo. Eu quero profetizar uma coisa aqui, pastor Reinaldo. Aquilo que começou pequeno aqui no Caxambi, o mundo inteiro vai saber da unção que está sendo derramada nesse lugar. O mundo inteiro vai saber daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Eu creio nisso e eu profetizo isso para a glória de Deus. Mas você, querido, precisa entender que o seu chamado é para amar ovelhas, é para cuidar de vidas, é para você pastoreá-los até que eles percebam que Deus é aquilo que eles têm de mais importante, que Deus também os chama para cuidar, para liderar, para discipular. Eu lembro, essa aqui foi a primeira célula que eu tive na minha casa, lá em meados de 2011. Primeira célula que a gente teve na nossa casa. A gente começou essa célula. Eu acho que eu já contei a história. Se não contei, eu conto rapidinho. Não começou assim, bonitinho, com esse povo todo aí, né? Primeira reunião, a gente fez os convitinhos, deixando o condomínio. Horário da célula, a gente lá todo empolgado. A sala vai encher, vai ser legal. Apareceu? Ninguém. Na outra semana? Ninguém. Na terceira semana? Ninguém. Na quarta, na quinta, na sexta semana. Mas a gente fazia lá a nossa reunião. A gente olhava, compartilhava a célula. Na sexta semana, no horário da célula, toca a campainha. Aí chega nós abrimos uma célula de jovens. Chega uma velhinha de 70 anos, com um livro do Padre Marcelo debaixo do braço, e ela diz assim, olha, me falaram que aqui tem uma reunião de oração, eu vim, mas eu não largo meu padrinho não. Pode vir, querida, aleluia. E ali estava nascendo a minha célula de jovens. 2 semanas depois ela trouxe a cuidadora, que devia ter uns 55, 57. A célula de jovem estava avançando. E depois ela trouxe a vizinha, que tinha uns 48. Célula de jovem, ó, célula de jovem funcionando. E Deus foi trazendo esse povo aqui. Sabe o que aconteceu, querido? Isso eu vou contar, não porque eu sou capaz, não porque eu sou cheio do Espírito Santo, mas porque a graça de Deus que foi derramada sobre a vida do meu pastor Josué, foi derramada também sobre a minha vida, foi derramada sobre a vida do pastor Reinaldo e também está disponível para você. Em 3 meses, essa célula aqui se multiplicou em 3 para a glória de Jesus. Nós saímos de uma célula na freguesia, abrimos uma célula em Campo Grande, uma célula na Taquara e permanecemos com a nossa célula na freguesia. Esse aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se ele está aqui. Nem sei se ele está aqui. Aqui, ó, de branco aqui em cima. Pensa num cara que mal falava. Ele mal conseguia falar. Hoje aqui o Jorge, que é da célula dele, ele lidera uma célula, tem mais de 10 células para a glória de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que o chamado era... Tocava sax na igreja, ele vinha para o culto para tocar sax, o negócio dele era tocar sax. Mas ele percebeu que o chamado dele era cuidar de vidas. E quando a gente cuida de vidas, a gente precisa entender que nós precisamos investir em todos, dos mais tímidos aos mais extrovertidos. Deus quer usar todas as pessoas. Todas as pessoas. Ah, mas aquele ali tem um problema, querido, tu também é cheio de problema. Eu também sou cheio de problema. E a igreja é cheia de problema. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, você está aqui. E a gente junta os nossos problemas e vira um problema só. Se a gente ficar olhando para o problema, o reino de Deus não avança. Mas se a gente olha para as pessoas, o reino de Deus expande para a glória do Senhor. Mas é a terceira chave. A gente falou sobre investir em pessoas, amar pessoas. A terceira chave passa por você escolher auxiliares. E o que eu quero falar com escolher auxiliares?
Jesus fez isso. Quando você vê lá em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19, o que ele faz? Ele escolhe a sua equipe, ele escolhe os seus discípulos, ele ora, ele busca o Senhor, e ele começa a dizer, a partir de agora, vocês 12 são o meu time, são o meu staff. Uma outra chave para a sua célula multiplicar de maneira saudável, é você entender que você não foi chamado para fazer tudo sozinho. Tem gente que se acha o sabichão, tem gente que se acha o crentão, tem gente que se acha, igual o pastor José costuma dizer, o tudólogo. Sabe o que é tudólogo? O cara sabe tudo, o cara sabe de matemática, de física, de mecânica, de futebol, de política. O cara tem resposta para tudo, o cara sabe tudo. Queridos, nós não fomos chamados para avançar no reino de Deus sozinhos. Pelo contrário, o nosso chamado é para compartilhar liderança, é para treinar novos líderes. Porque Jesus disse, portanto, ide. Ele não disse, portanto, ide e pregue sozinho. Ele disse, portanto, ide e faz discípulos. E o que os discípulos vão fazer? Outros discípulos, que vão fazer outros discípulos. Então a gente precisa entender que nós precisamos gerar novos líderes. Os auxiliares na célula, quem são? São o braço direito do líder. São aqueles que ajudam em todas as atividades da célula. E você, líder, precisa deixar claro para o seu auxiliar que você está o treinando para quê? Para liderar. Aí você pode estar pensando assim, mas como eu identifico um bom auxiliar? Como eu identifico um grande líder? A gente muitas vezes cai no engano. A gente acha que o bom líder é aquele cara que fala bem, aquele cara que estudou teologia, aquele cara que é crente há 50 anos, ou aquele cara que é mais carismático, né, que atrai as pessoas. Não, querido. No dia a dia você vai perceber que o grande líder é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Pastor, isso é óbvio, tem que falar nos dias de hoje, tem que falar que o líder tem que ser crente. O cara tem que ser crente, tem que amar Jesus. Segundo, o grande líder é aquele que ama a visão da igreja. Não pode ser aquele cara que quando termina o culto, está ali na rodinha falando mal do pastor Reinaldo. Fala, eu não gosto desse negócio de célula, esse negócio aí é do capeta. Meu negócio é casados para sempre. Meu negócio é tocar no louvor. Não, o bom auxiliar é aquele que ama a visão da igreja. O bom auxiliar é aquele que ama pessoas a ponto de se sacrificar por elas. Será que você está disposto, se for necessário, sair da sua cama de noite, na madrugada, para estar indo falar de Jesus para alguma pessoa? Você está disposto? Será que você está disposto, muitas vezes, a tirar do seu dinheiro para investir na vida de alguém? Será que você está disposto? Será que você está disposto a dedicar o seu tempo para treinar alguém? Você precisa se sacrificar pelas pessoas. Mas o bom líder também é aquele que é ensinável. E aí é duro, porque tem gente que não gosta de ser ensinável. É o tudólogo, o cara que acha que sabe tudo. E aí você vai falar alguma coisa com ele, você diz assim, olha, de repente podia fazer dessa maneira. Ele diz assim, aí eu já sei. Inclusive, já estava planejando fazer assim. Né? Tem gente que é assim, tu fala um negócio, não, já está tudo certo, tem nada certo, mas ele diz que está tudo certo para fazer daquele jeito. Então, queridos, entenda uma coisa, um bom auxiliar, não procure um líder pronto, não procure um líder capacitado, porque o Senhor, Ele te capacitou para gerar líderes abençoados. Também não procure líderes perfeitos, porque até você comete erros liderando até hoje. Então, entenda, você não precisa fazer tudo sozinho. Delegue, capacite, chame pessoas para caminhar com você. Quarta chave, fale sempre de multiplicação. Marque a data e fale sempre, comunique sempre. Tem muito líder que não gosta de falar de multiplicação, que fala assim, se eu falar de multiplicação, o cara vai embora. Não, se eu falar de multiplicação, as pessoas vão desanimar. Eu acabei de multiplicar, tem pouca gente na minha célula, eu não vou falar de multiplicação. Queridos, a grande verdade é que você precisa ter data de multiplicação marcada desde a sua primeira célula. Pastor Robson, que é o pastor da nossa Missão Atitude lá, desde a primeira célula dele, todas as reuniões, ele botava um quadrinho com a data da próxima multiplicação. E por quê? Porque as pessoas vão assimilando, as pessoas vão entendendo que a célula não é uma panelinha fechada. As pessoas vão entendendo que a célula não é um encontro social, mas é o quê?
uma reunião evangelística. E se ela é uma reunião evangelística, ela precisa crescer e multiplicar. Porque muitas vezes a pessoa que vem na casa do Caio não é a mesma pessoa que vai na casa do Jorge. E o Jorge tem amigos que muitas vezes não vão vir na minha casa porque não me conhecem, mas vão na casa dele. E esses amigos têm amigos que não vão na casa dele, mas vão na casa daqueles amigos. E assim o reino vai avançando. A prática mostra que células que não ouvem falar de multiplicação sofrem por não entender a característica fundamental para o qual ela foi chamada, que é o evangelismo e não a comunhão. A célula deve multiplicar pelo menos uma vez por ano. Ah, pastor, mas não deu. Não deu, querido. Ninguém vai matar, ninguém vai te demitir, porque a tua célula multiplicou. Mas você precisa fazer a sua parte, treinar. Você precisa preparar pessoas, você precisa se capacitar, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Quando o líder ele se planeja, quando ele cria estratégias, quando ele coloca aos pés do Senhor, Deus abençoa a obra das suas mãos. Mas a quinta chave, escolheu um auxiliar, orou, colocou diante do Senhor, ele vai ser o novo líder. O que você precisa fazer? Projetar a imagem desse novo líder. Você lembra quando Moisés estava prestes a morrer? Ele reúne o povo e diz assim, ó, esse aqui é Josué. Ele vai conduzir vocês até a terra prometida. O que Moisés fez? Projetou a imagem de Josué. Ele disse, eu cumpri a minha missão até aqui. Daqui para frente, quem vai cuidar de vocês é Josué. Moisés nomeia Josué. Se você já escolheu um novo líder, já capacitou, agora é hora de sair de cena. Eu sempre sugiro para as minhas células que essa transição de liderança aconteça pelo menos 3 meses antes da multiplicação da célula. E por quê? Porque dessa maneira, a célula, o grupo, começa a enxergar o novo líder como referência, e não mais apenas como alguém que está ali na célula, como um membro da célula. O grupo, ele passa a confiar nesse novo líder, e aí será o que? Mais fácil o processo de transição. É importante você mostrar para o grupo da célula o quanto você confia no novo líder. É importante você mostrar para a célula o quanto a unção do Senhor está sobre a vida daquele novo líder, como ele será bênção para aquele grupo que vai multiplicar com ele. E aí existe um processo, um método para você fazer isso. 3 passos para essa transição avançar e funcionar bem. Primeiro, o líder lidera e o auxiliar observa. Então você vai trazer ele para o seu lado, você vai fazer e vai falando para ele, olha, eu faço dessa maneira por conta disso, o louvor é dessa maneira por conta disso, o compartilhar é assim por conta disso. Você vai treinando ele. Passo 2, o líder e o auxiliar lideram juntos. Então você vai começar a delegar. Numa célula ele faz o louvor, numa célula ele dá o compartilhar, na outra célula ele fica responsável pela parte da oração. E o terceiro passo, já no terceiro mês, o novo líder lidera e o líder antigo observa. E aí você vai fazer o quê? Dar feedback. Não em público. Você não vai chegar lá, pô, tu está fazendo tudo errado, cara, tu é burro. Não vai fazer dessa maneira. Vai fazer isso aonde? No particular. Terminou a célula, você vai, ó, de repente você precisa acertar ali um pouco mais, não pode deixar o povo falando até quando eles quiserem, e você vai treinando. E logo depois disso, você deixa o líder liderar, esse novo líder liderar. Para quê? Para que a célula possa multiplicar. O 6º passo, o líder precisa entender que se a visão é de multiplicação, você tem que desapegar. Tem gente que tem dificuldade de desapegar. Lembra do LX, desapega? O LX? Então, você tem que desapegar. É natural a gente querer ficar com aquele grupo grande na sua casa. Ah, na minha célula tem 35 pessoas. Já dá para ter 3 células aí, querido. Mas tem 35 pessoas. O povo gosta de bater papo. A comida é gostosa. A irmã faz aquele camarão na moranga. A outra traz aquela pizza de sardinha. A outra faz aquele empadão, delícia. Oh, aleluia! E ninguém quer sair dali. Querido, o líder precisa desapegar. E esse desapego, ele tem que acontecer gradativamente. E como que isso vai acontecer? Você vai entender que as pessoas mais fortes, quem são as pessoas mais fortes? Aquelas que estão há mais tempo na visão, elas têm que ser enviadas com o novo líder. Mas pastor, eu vou ficar só com aqueles que estão chegando, só com os novos convertidos? Sim, querido.
E sabe por quê? Porque você já sabe como fazer. Se você pegar um monte de novo convertido e mandar com o novo líder, a possibilidade daquela célula fechar é muito grande. Sabe por quê? Porque ele está começando, ele vai errar. E quando você tem um grupo com ele que já conhece a visão, eles vão dar o quê? Suporte. Um outro erro que eu vejo muitas vezes acontecendo. Marcou a multiplicação, vai ser dia 5 de abril de 2023. Você precisa comunicar às pessoas quem vai para a célula nova. Tem líder que no dia chega assim, ó, você e você para lá, você para cá. Não vai funcionar, querido. Sabe por quê? Porque o povo te ama. O povo quer estar contigo. O povo gosta de tomar Coca-Cola, comer pão com mortadela na tua casa. E se você não ensinar o povo que o povo tem que avançar, que o reino tem que avançar, o povo não vai querer ir embora. Então, você precisa conversar com cada um deles individualmente sobre a multiplicação. Só que você não vai falar assim, ó, a partir de agora você não está proibido de vir na minha cela, você vai... Não. Você vai falar assim, querido, isso é uma benção. Deus usa tanto. Você me ajuda tanto aqui na célula. Agora eu tenho uma missão para você. A missão para você é que você vá e comece a ajudar o Joãozinho lá. Porque ele está sozinho e ele precisa de você, da tua ajuda, dessa unção que está derramada sobre você. E eu sei que você vai ajudar o Joãozinho lá e muito breve você vai ser o próximo líder de célula. Está vendo a diferença? É assim que a gente vai trabalhar no coração do povo. Para quê? Para que eles não sejam pegos de surpresas no dia da multiplicação. E o sétimo passo. Use e abuse do alfa. Eu nem lembro se eu falei do alfa aqui da última vez que eu tive aqui. Mas eu queria passar para vocês um videozinho de 2 minutos. Pode projetar para mim, por favor? Queria que você visse esse videozinho. Há muitas coisas que acontecem em nossas vidas todos os dias. E em um período de 24 horas, nos fazemos várias perguntas. Tipo, o que devo comer? O que devo vestir? Com quem devo andar? Às vezes são perguntas mais importantes, tipo, o que quero ser quando crescer? Com quem eu vou me casar? Onde vou morar? Mas de vez em quando nos fazemos perguntas ainda mais importantes, como, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Há mais na vida além disso? A realidade é que não existem muitos lugares onde possamos ir e explorar as perguntas mais importantes da vida. Então, no Alfa, queremos criar um espaço onde possamos falar sobre esse tipo de pergunta de uma forma aberta e honesta. Em nosso coração é como se tivéssemos um tanque de felicidade que constantemente procuramos encher. Pode ser assim. Se eu tivesse mais dinheiro, ou roupas melhores, ou uma namorada, aí eu seria feliz. Mas aí as noites acabavam e as meninas iam embora. Aí eu acho que era só eu, sabe? Eu e acho que Deus, né? E eu pensei, ok, com certeza a vida é mais do que isso. Porque eu só dizia eu quero e não tinha nada. Sentimos essa profunda sede espiritual que todos tentamos satisfazer. Como um cara que cresceu em um lar ateu, eu não podia aceitar facilmente o que ele tinha a dizer. Eu comecei, ok, isso aconteceu mesmo historicamente, eu não vou engolir uma coisa só porque eu me deixei levar pela emoção. Restam a você aproximadamente 570 mil horas de vida. E queremos convidá-lo a passar menos de 24 horas delas conosco no Alfa. Queridos, o Alfa é uma ferramenta tremenda para você levar o amor de Jesus às pessoas que não conhecem. Por quê? Porque ele é feito de maneira inteligente. Você viu a qualidade desse filme? Ele não perde nada por uma série de Netflix, de Prime, de Globoplay. Aleluia, glória a Deus, hein? Ó, chegou a mensagem no WhatsApp, é Deus falando, mandando a mensagem, falando, está uma bênção o culto. Mas olha só, você precisa usar e abusar do Alfa. Como que eu faço o Alfa, pastor? Como é que é esse negócio? Você vai chamar um grupo de pessoas para a sua casa, ou na sua faculdade, ou no seu colégio, e durante algumas semanas, você vai o quê? Passar esses vídeos. E esses vídeos vão levá-los a refletir sobre as questões da vida, até que eles entendam que a vida não tem sentido sem Jesus. Olha,
A gente tem usado o Alfa de uma maneira grandiosa na nossa igreja. A igreja da Ilha do Governador simplesmente dobrou o número de células através do Alfa. Nós já batizamos mais de 200 pessoas que nós ganhamos no Alfa para a glória de Jesus. O Senhor tem nos feito abrir células. Eu tenho um supervisor lá na sede que abriu 32 novas células a partir do Alfa. Então a gente precisa usar e abusar dessa ferramenta. Sabe o que é melhor? É gratuita. Está aqui, do reino de Deus para a gente trabalhar. Basta você reunir pessoas e querer falar do amor de Jesus. E aí, queridos, a gente chega na nossa última chave. Célula saudável multiplica sempre. Célula saudável multiplica sempre. Você lembra da aula de biologia lá na escola? Que você estudou sobre mitocôndria, nem sei se é isso ainda, né? Que as coisas vão mudando. Tinha lá, as células se dividiam, multiplicavam. A célula saudável é aquela que no nosso corpo que multiplica e ela carrega o quê? O DNA da sua célula mãe. Assim acontece no reino de Deus. As células são chamadas para multiplicar. Mas tudo isso, querido, só funciona quando a gente entende que isso tem que ser feito debaixo de uma unção. Quando a gente entende que isso tem que ser vivido debaixo do poder de Deus. Quando a gente entende que há uma graça de Deus liberada sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre esse ministério, para impactar não só esse bairro, mas toda a cidade para a glória de Jesus. A gente só vive isso quando a gente toma posse do chamado. Mas todo chamado vem com uma promessa. Jesus disse, ide por todo mundo. Mas ele também disse, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Aonde Jesus está, não existe porta que permanece fechada. Aonde Jesus chega, não existe muro que não quebre. Aonde Jesus chega, não existe não crente, pessoa que não tem relacionamento com Jesus, que não se renda à graça dele. E Jesus está com você. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Queridos, expanda. Esse é o chamado para os últimos tempos. Esse é o chamado. Jesus está voltando. O Mestre está vindo. E o que você tem para apresentar para Ele? Ele não quer o teu dinheiro. Ele não quer o teu carro. Ele não quer a tua casa. Mas Ele quer que você cuide de vidas. O Senhor, Ele está te chamando para cuidar de vidas. E há uma unção especial, uma unção que é liberada para todo aquele que diz sim para o chamado do Senhor. O profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Jeremias disse, eu não sou capacitado. E ele chorou, e ele se tornou um grande profeta. Moisés falou, pastor, disse, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E libertou o povo de Israel. Os 12 discípulos impactaram o mundo naquele tempo. O apóstolo Paulo pregou para todos os gentios e expandiu a igreja em todo o Oriente. Billy Graham pregou em todos os continentes. Lutero, Calvino. Só que essa unção que foi liberada sobre a vida deles não se encerrou na vida deles, porque os homens passam, mas o reino de Deus é eterno. A unção liberada para você. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Sabe os grandes avivamentos que você ouviu falar lá atrás? A grande maioria deles começou através da experiência com Deus de uma pessoa. E normalmente uma pessoa que se sentia pequeno, uma pessoa que se sentia incapaz, uma pessoa que não se via preparado para aquilo, mas que estava com o coração disponível. E quando a gente está com o coração disponível, Deus nos unge, Deus nos levanta, Deus nos envia e Deus nos faz avançar. Fica de pé no seu lugar.